A Maju Coutinho, da Globo, e a Globo mentem. O Datena, da Band, ofende. E o Lacombe, que era da Band, e eu e vocês aqui, defendemos. É isso aí, meus amigos. Defendemos a verdade, defendemos o Brasil e defendemos, sim, o presidente Bolsonaro, que é o único cara que realmente saiu do povo e foi lá colocar sua cara a tapa, colocar sua vida em risco para poder fazer alguma coisa de bom pelo país. Nesse vídeo, meus amigos, nós vamos juntos aqui, eu aqui na câmera e vocês aí comentando e compartilhando o vídeo, nós vamos levar essa mensagem e desmascarar essas mentiras para o máximo de pessoas possível. Eu vou trazer aqui para vocês, meus amigos, a mentira que a Maju proferiu na Globo, dizendo que uma ação com um monte de médicos que se uniram no Brasil para poder tentar fazer alguma coisa de bom, né, nesse enfrentamento, essa situação tão triste que a gente vive no país e no mundo, né? Nesse evento onde o presidente Bolsonaro participou, houve ali um momento onde todos ficaram em silêncio e um dos participantes fizeram homenagem às pessoas que se foram por conta dessa situação que a gente vive no país. O que foi noticiado pela Maju Coutinho? Que não houve nenhuma homenagem ou nenhuma referência às perdas dessas pessoas no país. Mentira. Mentira deslavada. E eu vou linkar uma coisa na outra, porque parece que nesse evento, num determinado momento, eu não sei exatamente, para ser honesto com vocês, o teor, qual foi o tom usado por Bolsonaro, mas ali numa espécie de brincadeira ali, ele chamou o que aparentemente era uma brincadeira, ele ali chamou alguns jornalistas de bundões ali, fazendo uma zoeira consigo mesmo, porque todo mundo zoava que ele não tinha físico de atleta, e o Datena xingou ele, foi para ao vivo e já falou que bundão é ele. Vou trazer tudo isso para vocês aqui e com as próprias palavras do Datena eu vou fazer com que ele se autorrefute, né? E por fim, o Lacombe entrou no meio. E como um jornalista sério, assim como poucos que nós temos no país, foi lá e demonstrou mais uma vez toda a hipocrisia que existe no, entre aspas, jornalismo no país. Vem comigo, vamos passear na internet. E nesse evento, como eu falei para vocês, né, foi sim lembradas as pessoas, foram lembradas as pessoas que se foram, que partiram por conta aí dessa situação que a gente vive, e a lacração veio em peso, né? A Maju Coutinho acabou se virando contra ela mesmo o feitiço, pois ela noticiou no jornal hoje que não foi feita nenhuma menção a essas pessoas. E foi feita. E por conta de pessoas como nós, que estamos sendo aí atacados, né? Mas somos pessoas que pegamos a verdade e trazemos à luz. E todas as mentiras a gente vem e desmascara. Por conta de pessoas como nós, que estamos aqui na internet, pessoas que estão aqui na frente da câmera, ou só comentando, ou reproduzindo textos na internet, é que a gente chega a resultados como esse, ó. A hashtag Maju Mentirosa chega ao topo dos Trend Topics do Twitter. Desde ontem, segunda-feira, um vídeo apontando uma possível mentira por parte da Rede Globo circula na internet. Na gravação, a apresentadora do jornal, Maju Coutinho, afirma que o evento Brasil Vencendo a Covid, ninguém do governo federal prestou solidariedade às vítimas da doença. Aspas para Maju. No dia em que o país deve atingir a triste marca de 115 mil perdas, o presidente Bolsonaro participou do evento. Nem o Bolsonaro, nem as autoridades do governo presentes prestaram solidariedade às vítimas, disse Maju. Parece que a afirmação não é verdadeira. No evento, por iniciativa da médica Raíssa Soares, 1 minuto de silêncio foi feito em homenagem póstumas às mortes por conta dessa situação. Todos os presentes, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, levantaram-se e prestaram homenagem. E por conta dessa mentira, tá aí o print para vocês comemorarem. A Maju Mentirosa, hashtag Maju Mentirosa, chegou em primeiro lugar nas tendências, né, dos assuntos mais comentados no país. E agora nós chegamos num ponto interessante desse vídeo que nós estamos fazendo aqui juntos, meus amigos. Porque agora eu vou passar aqui para vocês aqui um ponto do Datena, que partiu para cima do Bolsonaro, e na sequência eu vou trazer o posicionamento do Lacombe, muito interessante para que a gente possa compartilhar. Então tá aqui, ó.
Aspas pro Datena, bundão é você. E a internet, a lacrosfera, comemorou, né? Então eu tô pegando aqui um texto também, que é do Catraca Livre, tá, meus amigos? Então vocês vão perceber aqui alguns tons bem tendenciosos, mas não importa. O que importa é o que eu e você aqui vamos entender. Eu tô pegando deles mesmo para poder jogar contra eles, ok? Após o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, chamar jornalistas de bundões, José Luiz Datena se revoltou na Band e disparou: bundão é você. E na internet a fala do apresentador viralizou e foi comemorada, levando seu nome para um dos assuntos mais comentados do Twitter nessa segunda-feira. Não falou nada da Majô, né? Mas vamos lá. Antes de criticar Bolsonaro, o apresentador disse que gostava dele. O senhor presidente da República, pelo cargo que eu respeito e respeito até o presidente Bolsonaro, porque eu gosto dele, ele abre um caminho de duas mãos. Meus amigos, eu vou trazer elementos interessantes para poder aí contrapor o que o Datena vem fazendo, ok? Ele abre um caminho de duas mãos, porque não pode ofender qualquer cidadão brasileiro da forma como ele ofendeu, seja ele da imprensa ou não. Eu, por exemplo, sou do jornalismo e não sou bundão, senhor presidente Bolsonaro. Eu não sou bundão. Agora, o senhor me dá o direito de chamar o Jair Bolsonaro de bundão. Então, bundão é o senhor. Interessante, né? Eu vou chegar nesse ponto, mas eu não consigo aqui me conter. É engraçado que o Datena se ofendeu, mas o Lacombe não se ofendeu. Parece que as máscaras, né? Aquele ditado antigo e sábio, a carapuça serve mesmo, né? O Lacombe é jornalista e não se ofendeu por isso. E por quê, né? Então o que acontece? O apresentador fez questão de deixar claro que não se referia ao líder do executivo, mas sim ao Bolsonaro enquanto pessoa física. Não é ao presidente da República. Esse eu respeito, mas a partir do momento que o chama a minha classe toda de bundão, eu também posso chamar o senhor de bundão. Como todos nós somos bundões. Teve muita gente que perdeu a vida, que deu a sua vida, inclusive durante o regime militar, fazendo matérias. A imprensa brasileira foi fundamental na mudança deste país em várias oportunidades. Então, os jornalistas brasileiros não são bundões. Pelo contrário, são gente que vai para a rua para trabalhar, enfrentando dificuldades enormes, afirmou Datena. É incrível, né? É incrível a hipocrisia, né? Eu vou chegar nesse ponto, calma aí. Datena continuou: como é que o senhor chama toda a nossa comunidade de bundões? Eu não vou nem continuar, meus amigos, já vou direto para os comentários, ok? Essa aqui é a próxima tela que eu vou trazer para vocês, mas primeiro eu quero falar olho no olho. Então, segundo o Datena, quando o Bolsonaro fala ali que alguns bundões ali, chama alguns jornalistas de bundões, que eu não posso dizer qual foi o tom do Bolsonaro, porque eu só li o texto. Então, lendo o texto, eu levo para o lado da sátira, da brincadeira, porque antes de mencionar isso, ele falou que os próprios jornalistas tiravam sarro dele quando ele disse, né, quando ele dizia que ele tinha físico de atleta. Bolsonaro nunca processou ninguém, mesmo quando tomou um cuspe do Jean Willis. O que acontece é que Bolsonaro realmente chocou a imprensa e toda a oposição, porque ele nunca fugiu de um combate. Todo mundo reclama dos ataques dele, mas ele nunca reclama dos ataques que ele sofre. A mídia sempre foi um instrumento da esquerda para poder chegar em determinados objetivos. O que querem que Bolsonaro faça é que use a autoridade ou autoritarismo para podê-lo chamá-lo de ditador. O que Bolsonaro faz? Deixa a imprensa livre. Deixa a imprensa falar o que quiser, inclusive mentiras. O que ele faz? Ele reage. Ele não age, ele reage. Então, quando a Maju Coutinho, por exemplo, dá uma notícia mentirosa como essa, ele poderia processar, não poderia? Poderia. O que ele faz? Ele não processa. Ele vai lá e no seu canal do YouTube, na sua página do Twitter, vai lá e coloca a verdade. Chamam ele de todo quanto é tipo de coisa, meus amigos. Que ele é o responsável pelas mortes, que ele... Nossa, não dá nem para falar aqui, senão o vídeo perde o alcance. Vocês sabem de tudo que chama o Bolsonaro. O que ele faz? Nada. Ele trabalha. Agora vamos lá, pegando o Datena. Então o Datena se doeu todo, porque o Bolsonaro ali falou aí dos bundões, né? Falou que a classe jornalística é isso e aquilo. Então cadê você, Datena? Quando os seus comparsas, né, os seus colegas jornalistas, desejam
que Bolsonaro perca a vida, você vai ao vivo aí na Band, no seu programa aí, defender o Bolsonaro? Ou fazer como o Lacombe e outros jornalistas que dizem que se envergonham e pedem desculpa em nome da classe jornalística por conta desses elementos que têm atitudes como essas, de desejar que o Bolsonaro perca a vida? Onde estava você, Datena, quando a Maju passou uma mentira dessa, e ela é uma jornalista? Você não se envergonha de uma notícia mentirosa como essa da Maju? Então, o que acontece é o seguinte: o Bolsonaro, ele age da forma que a música pede, né? O tom da música não deve ser esperado por parte do presidente da República, como sempre foi aqui no país. Esse ponto é interessante a gente analisar. Todo mundo poderia pensar assim: ah, mas o presidente deveria dar o exemplo, porque ele é o presidente da nação, né? A gente não vê um presidente falando de forma tão espontânea como fala o presidente do Brasil. Mas a gente também não vê uma imprensa, uma oposição que bate e fala tanta mentira todos os dias, também como existe aqui no Brasil. Então o que acontece? Quando encontraram um cara como o Bolsonaro que bate de frente, que bate na mesma proporção e que, se for necessário descer o nível, ele vai descer o nível também, o que acontece? Toda essa imprensa, esses jornalistas aí amarelam, se vitimizam, fica com chororô, com mimimi, provocam, desce pro play, mas não consegue brincar. Provocam, mas não consegue continuar na brincadeira. Encontraram um político que fala na mesma pancada. Tomou, levou. Levou, tomou. É assim. E eu acho interessante isso, é muito importante que a gente tenha um cara que seja do povo. Eu que faço vídeo aqui no YouTube defendendo o Bolsonaro, apoiando o presidente da República e, sobretudo, o Brasil, tô cansado de ver aí vocês comentando, vocês comentam a todos os vídeos. Eu tenho um presidente que fala por mim. E o que é mais interessante, meus amigos, que Bolsonaro nunca agrediu ninguém. Né? A última polêmica aí desse final de semana, porque Bolsonaro disse que queria encher a boca do jornalista de porrada. Né? Ele disse, mas não encheu. Ele disse que gostaria. Quantas e quantas pessoas fazem coisas ruins e ninguém fica sabendo e a imprensa não noticia? Bolsonaro falou na frente das câmeras: eu tenho vontade, mas ele não fez. Vontade não é crime. E isso porque existe ainda uma grande polêmica do que teria sido dito para que Bolsonaro reagisse dessa forma. Uns disseram que falaram a respeito da Michelle, outros disseram que falaram da filha dele, de cadeia. Não se sabe. Eu não posso dizer porque uns dizem aí que o vídeo foi manipulado, outros dizem que não. Não sei. O que eu sei é que Bolsonaro falou de uma vontade dele. E que, baseado em tudo isso que a imprensa faz, e baseado no que o Ciro Gomes é, por exemplo, com a imprensa e com as pessoas do Brasil, para mim isso aí não quer dizer nada. Pouco importa, não mudou nada. Não é corrupto. Entendeu? É exemplo, não é exemplo? Eu acho que se você quer exigir do presidente da República algum exemplo, você tem que proporcionar a ele um cenário propício a isso. E o jornalismo é de serviço público, de interesse público. E os nossos jornalistas, meus amigos, sinto muito, os que não digo nem que nos representam, mas que representam de forma digna a classe jornalista, independentemente de preferências, mas que apresentam ali um grau de honestidade correto, são pessoas como Lacombe, como Alexandre Garcia, até mesmo o Caio Coppola, sem contar os jornalistas declaradamente de direita, como, por exemplo, o Alan dos Santos, entre outros aí. Vamos ver, para finalizar esse vídeo, o que um jornalista como, por exemplo, Lacombe pensa a respeito do que a Maju fez. Vamos ver o que eu, como consumidor de informação, esperaria de um jornalista como o Datena ter como ação. O que o Datena fez, ao invés de defender toda a classe jornalística que ataca diuturnamente Bolsonaro e devolver a palavra ao presidente, como o Datena fez, eu prefiro ficar com o Lacombe, que fez o que fez. O que o Lacombe fez é pegar um trecho
de um jornal, onde um jornalista que eu não conheço, mas é o Paulo alguma coisa, ok? Tá ali, esse print eu tirei do Instagram do Lacombe. Eu indico que vocês vão até lá e assistam ao vídeo. É um jornalista ali revoltado com o que vem fazendo o jornalismo do Brasil contra o presidente. E aqui na legenda da publicação do Lacombe, mentira! E o comentário do meu amigo e colega Paulo, muito triste o que acontece com o nosso jornalismo. E isso tudo referência ao que foi noticiado na Globo através da Maju Coutinho. Conforme for, eu deixo o link aqui na descrição para que vocês vão ter a página do Lacombe, mas é muito simples de vocês localizarem o vídeo. Mas é isso, meus amigos. Temos, sim, jornalistas como Lacombe, entre outros, né, que não vestiram a carapuça que serviu aí para o Luiz da Atena, José Luiz da Atena, né? Talvez você tenha se ofendido porque serviu para você, da Atena. Talvez, né? Como você diz, na tua percepção das coisas, se Bolsonaro se refere a algum jornalista, todos eles devem se doer. Então, se um dos jornalistas, ou a maioria dos jornalistas, como é a realidade, fazem o que fazem, o atentado, né, o assassinato de reputação do presidente diuturnamente, e nós somos eleitores dele, ok? Então nós também temos o direito aí de devolver os ataques a toda a classe jornalística, só que nós faremos da forma mais correta possível. Com algumas poucas raras e honrosas exceções, como esses nomes que eu citei aqui, toda a classe jornalística é sim um bando de bundões. E assim eu finalizo esse vídeo, meus amigos. Tamo junto.